Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Pois bem, mais essa disciplina que nós vamos estar juntos. Eu sou o professor Jonatas Aparecido Guimarães, vocês já me conhecem bem, já estamos juntos aí nessa jornada há alguns módulos, alguns períodos, né? E agora nós vamos estar com essa metodologia do ensino de língua portuguesa. Eu queria então começar falando sobre o que nós vamos tratar nessa metodologia do ensino de língua portuguesa, qual vai ser o conteúdo que vocês vão ver. Provavelmente vocês já tenham lido a ementa, já tenham lido as referências bibliográficas que se encontram, né, no PPC, né, do curso, mas eu vou tratar aqui, falar um pouquinho sobre como vai ser a organização, o conteúdo e tudo, né? Então, embora o nome da disciplina seja Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, naturalmente não há aí uma preocupação apenas com o ensino de língua portuguesa no sentido de aspectos gramaticais ou também da produção de textos, daquela produção de textos conhecida como redação. Nesse sentido, nós vamos trabalhar conjuntamente também com os conhecimentos relacionados à literatura, né? Então, essa metodologia do ensino de língua portuguesa, ela traz também as metodologias, além da gramática, além da produção de texto, a metodologia relacionada ao ensino de literatura. Vamos trabalhar isso conjuntamente e, como nós vamos ver, essas dimensões, esses conteúdos, eles são trabalhados sempre de uma forma imbricada, são tidas como coisas indissociáveis. E aí a gente já entra na questão de como os módulos dessa disciplina vão estar organizados. Então, como vocês já trabalham comigo há algum tempo, vocês já devem estar acostumados, eu sempre trabalho com a disciplina organizada por 4 módulos. Então, são 4 módulos, né, em cada uma das disciplinas, né? Nessa não é diferente. O que vai acontecer nesse caso? Nós temos 2 momentos distintos no trabalho nessa disciplina. Os 2 primeiros momentos, os 2 primeiros módulos, eles são voltados principalmente para o ensino de língua portuguesa relacionado a aspectos gramaticais e produção de textos. O 3º e o 4º módulo, eles já são voltados mais especificamente para o ensino de literatura. Então, nos 2 primeiros módulos, embora naturalmente a gente não vai ficar o tempo todo apenas falando sobre a questão, né, de como trabalhar a transposição didática, de gramática, de aspectos da produção textual, a gente vai ter também ali alguns momentos em que vamos pincelar algumas questões relativas ali à literatura, mas o foco não vai ser esse. Mas por que essa opção, né? No decorrer do nosso curso, nós vamos ver que, inclusive, os próprios parâmetros curriculares nacionais de linguagens, códigos e suas tecnologias evitam tratar literatura como se fosse algo separado dos outros conteúdos, de gramática e de produção de textos. Mas então, por que essa opção de que nós façamos ali essa divisão? O que acontece é que essa divisão ela se deve, sobretudo, a uma opção metodológica. Então, uma opção para que isso possa facilitar, para que isso possa promover uma maior sistematização do ensino e da aprendizagem que vai ser promovida ali nesse nosso processo, né? Então, é simplesmente uma questão de fazer uma divisão que vai facilitar o aprendizado, né? Que vai facilitar o acesso de vocês a determinados conteúdos. Quando nós falamos especificamente, vocês vão ver bem isso, a questão dos parâmetros curriculares nacionais, eles trabalham o fato de se evitar a divisão da disciplina de língua portuguesa em literatura e outros conteúdos, mas de uma forma que se coloque dicotômico, quer dizer, como se a literatura fosse algo separado, que não comunicasse com o restante dos conteúdos. Mas isso não impede que nós não possamos trabalhar em momentos diferentes, de formas até diferentes, desde que esse trabalho ele seja feito em diálogo, desde que nós mostremos que a literatura ela está o tempo todo dialogando. Então, essa é uma opção nossa,
mas não precisamos pensar que queremos aí fazer uma cisão dos dois conteúdos, colocá-los como se fossem coisas intocáveis, que não pudessem estar mais em diálogo uma com a outra, ok? Nesses módulos, então, o que nós vamos ver? No primeiro módulo, nós vamos trabalhar, num primeiro momento, os documentos oficiais ali que vão nortear, né, o nosso trabalho em sala de aula com a língua portuguesa, e vamos também fazer um diagnóstico de como está hoje o ensino de língua portuguesa nas escolas. Então, nós vamos trabalhar uma questão mais comparativa mesmo do que as políticas oficiais hoje preconizam, e de qual é a realidade nas escolas. Será que essas políticas oficiais elas têm atingido seus objetivos? Será que não? Até que ponto tem atingido e até que ponto não? Então, esse vai ser o primeiro módulo, fazer esse diagnóstico em comparação com essas políticas oficiais. Muito bem. Já no segundo módulo, em que nós ainda estaremos observando principalmente a questão gramatical e a questão da produção de texto, nós vamos trabalhar algumas perspectivas do ensino. Então, ali nós estaremos voltados mais, não para um diagnóstico, mas de qual deve ser o nosso papel em sala de aula, né? Então, a partir do momento que já temos o diagnóstico, já sabemos quais são as orientações oficiais, então, como podemos transformar isso em realidade? Quais são os caminhos, os possíveis caminhos que a gente pode fazer para alcançar isso? O segundo módulo, então, ele é voltado para essa perspectiva um pouquinho mais prática, um pouquinho voltado mais para esse olhar da sala de aula. No terceiro módulo, nós vamos fazer um caminho um pouquinho parecido com o primeiro módulo, especificamente de língua portuguesa. Agora, no terceiro módulo, nós vamos falar da literatura em diálogo com os outros conteúdos. Nesse caso, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse panorama do ensino de língua portuguesa hoje, voltado especificamente para a literatura, né? Então, como a literatura tem sido ensinada, quais são os problemas existencialativos à literatura. E eu já posso adiantar para vocês, o caminho para o ensino de literatura é um caminho mais árduo, um caminho mais complicado, das pesquisas que existem hoje, agora que você tem começado a caminhar nas pesquisas para se pensar nessa aplicação no ensino da literatura em sala de aula. Então, nós iremos procurar ver como tem sido esse ensino para depois poder pensar em algumas perspectivas. O módulo 3, então, vai ser destinado principalmente a fazer esse diagnóstico. Ok. Módulo 4, nós iremos trabalhar principalmente ali com os direcionamentos possíveis de métodos, de técnicas de ensino para a literatura, mas é interessante, lá nós iremos trabalhar alguns conceitos que são mais da área da pedagogia mesmo, que são alguns conceitos ali mais didático-pedagógicos. Então, são algumas técnicas para se trabalhar em sala de aula, modos de trabalho na sala mesmo. Embora ele seja voltado mais para a literatura, ele também está dialogando, ele pode ser trabalhado também com os outros conteúdos de língua portuguesa, e como são conteúdos vindos ali da área da pedagogia, eles são trabalhados inclusive em outras disciplinas, matemática, física, história, eles estão presentes em todos, são possibilidades que nós temos, possibilidades metodológicas. E eu chamo a atenção disso porque vocês terão que fazer um trabalho a ser entregue no quarto módulo, e nesse quarto módulo existem ali algumas orientações importantes para que vocês possam adotar determinadas perspectivas. O trabalho eu vou explicar no nosso próximo vídeo, mas já adianto, essa nossa disciplina ela deve ser vista como um conjunto. Então, nada impede que vocês possam, muitas vezes, ter contato com textos que estão em outros módulos. Vocês não ficarão prejudicados, não há pré-requisitos para que vocês possam passar para os módulos seguintes. Vocês podem muito bem ler os textos que estão disponibilizados para vocês no módulo 4, até para poder facilitar que vocês façam o trabalho que vai ser entregue ao final da disciplina, ok? Então, é isso, a organização da disciplina vai ser feita desse modo. Mais uma vez, como sempre faço, me disponibilizo para sempre quando vocês precisarem. Nesse caso, nessa disciplina, acredito que vai ser necessário um diálogo muito mais intenso da nossa parte, um diálogo muito mais próximo. É uma disciplina que costuma gerar muitas dificuldades, então eu acredito que seria sempre muito bom termos esse contato o mais próximo possível. Então, por agora é isso, até mais.